Olá, amados, tudo bem? Eu sou a professora Karine Aber, de Direito Civil, e vamos continuar nossas aulas, hoje com Direito de Família, na plataforma Livre.com. Muito bem, não tem como começar a falar de direito de família com o próprio conceito de família. Observem que, muito embora eles não vão pedir conceitos, mas muitas questões eu preciso saber os conceitos, alguns princípios, que é onde eu vou conseguir resolver as minhas questões de direito de família. A família, lógico que é a base da sociedade, né? Até porque a partir dela os indivíduos eles vão delimitar as regras de convívio interno dessa família, tá? Que eles vão utilizar no âmbito familiar. A finalidade primordial do direito de família é a garantia da dignidade da pessoa humana. Ou seja, esse princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, ele é muito utilizado no direito de família. A gente pode dizer que a família é o conjunto de duas ou mais pessoas vinculadas por relações específicas, sem esquecer que a família unipessoal, que nós vamos tratar quando estivermos falando de espécie de família, também é recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico, né? Que podem vir da conjugalidade, ou seja, dos vínculos conjugais, dos vínculos de ascendência, dos vínculos de descendência, entre outros, como o vínculo de afinidade, né? Ele não se define apenas em função de fatos biológicos, né? Aquela formação de família consanguínea, ela não é a única hoje para poder definir o que é família ou não, né? Os vínculos de afinidade, que vem com a união estável, que vem com o casamento, e também o vínculo civil que vem, por exemplo, com a adoção, ele também forma família, né? Ou seja, os vínculos de afetividade. Olha aí a novidade, né? Desde 2015, a possibilidade do reconhecimento socioafetivo que nós vamos ver. A Constituição Federal, ela traz na sua redação 3 formas de família, né? A decorrente do casamento, a decorrente da união estável e a monoparentalidade, a formada por aqueles que se identifica apenas um dos progenitores com a sua prole. Entre outras que nós vamos estudar todas aqui nas nossas aulas de Direito de Família, para que a gente consiga gabaritar a prova da ordem. Muito bem, quando a gente fala de evolução histórica, não precisamente na evolução histórica, mas a gente tem que destacar o artigo 226 da Constituição Federal, que fala que a família é a base da sociedade e ela tem especial proteção do Estado. O parágrafo 1º, ele reza o seguinte: o casamento é civil e gratuita a celebração. O parágrafo 2º, ele diz que o casamento religioso, ele terá efeito civil nos termos da lei. Nós vamos estudar, inclusive, os prazos de como é que eu faço essa conversão do meu casamento religioso no civil. Vamos ver todas as espécies de casamento. O parágrafo 3º, ele reza que para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Olha aí o reconhecimento da união estável, né? Que é a união pública, duradoura, com ânimo de constituir família, justamente também sendo albergado pelo ordenamento jurídico. Não esqueçam que foi a nossa Constituição Federal de 88, a nossa Constituição Cidadã, que trouxe grandes mudanças para o direito de família. O parágrafo 4º, ele reza: entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Olha aí a família monoparental. O parágrafo 5º,
ele reza que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Aqui é a queda do pátrio poder, advento do poder familiar, que nós vamos estudar quando tratarmos dos princípios. O parágrafo 6º, ele reza que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Opa! Foi a mudança trazida pela emenda constitucional número 66, que é de 2010, que acabou desburocratizando o divórcio, acabando com aqueles prazos da separação judicial. Vamos ver pontualmente também. O parágrafo 7º do artigo 226, ele fala: fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Ou seja, na formação da minha família eu tenho liberdade, inclusive para dizer quantos filhos eu quero ter, se eu não quero ter filhos. Isso, a Constituição Federal me dá essa prerrogativa. No Código Civil, né, ele está regulado o direito de família no livro 4, que vai do artigo 1511 ao artigo 1783, que, até por um conceito de Clóvis Bevilacqua, a gente diz que é o complexo de normas que regulam a celebração do casamento, sua validade e os efeitos que dele resultem. Amados, a gente tem que partir da premissa que o Código Civil, no livro 4, ele vai tutelar o direito de família, mas muitas decisões ou muitas situações, o Código Civil ele está defasado. Então eu tenho que observar os provimentos, né, que são dados, por exemplo, os provimentos do CNJ, eu tenho que observar as jurisprudências. Hoje, quem trata, e aí vocês estão se habilitando para o exame da ordem, quem vai advogar somente no Código Civil no direito de família, está defasado. Porque um dos princípios basilares hoje do direito de família é o princípio da aparência. É aquela justamente as pessoas vão vivendo, as pessoas elas vão modificando seus comportamentos e aí vai precisando que não só a lei se amolde a isso, mas também que os nossos julgamentos comecem a albergar. Isso, pela evolução, foi a inserção da união estável como forma efetiva de formação da família, o casamento entre casais homoafetivos, a adoção entre casais homoafetivos e o reconhecimento socioafetivo. Então a gente tem que partir da premissa, principalmente quando fala de direito de família, que os fenômenos sociais, eles são muito importantes na formação dessa família, nas mudanças que a sociedade vão passando. E aí, muitas vezes, o Código Civil, ele não acompanha essas mudanças. Então, por isso que tem os julgamentos e a gente tem que ver como um todo. Então, na tua prova, não basta só que você saiba efetivamente o que dispõe o Código Civil, porque tem muitas normas, inclusive, que já estão com leis defasadas. Por isso que eu tenho que ter uma visão ampla e toda essa visão vai ser dada aqui nas nossas aulas. Muito bem. Quais são os efeitos quando se trata de direito de família? Primeiro, as relações pessoais e econômicas da sociedade conjugal. Quando se forma uma família, existem direitos e deveres não só pessoais, tá? Mas também de ordem econômica. Olha aí os alimentos que nós vamos tratar, né? Que vai gerar tanto para a prole quanto entre os cônjuges ou companheiros. Os efeitos
Temos também que o direito de família trata é a questão da dissolução dessa família, né? Que no caso do casamento vai se dar com o divórcio e no caso da união estável vai se dar pelo reconhecimento e dissolução de união estável. Tudo é tratado no direito de família. A relação entre pais e filhos, não só a relação assistencial financeira, mas também a de zelar por aquela criança ou aquele adolescente. Questões, por exemplo, que estão nos institutos da tutela, da curatela, né? Então, isso também vai ser utilizado. E também os vínculos de parentesco. A gente precisa estudar os vínculos de parentesco justamente porque são eles que irão definir, por exemplo, a questão dos impedimentos para o casamento, que também nós vamos ver. Então, eles não geram só esses efeitos, né? Mas, como eu acabei de falar, efeitos de institutos complementares, como a tutela, a curatela e a ausência, né? Quando a gente trata de família, é importante a gente saber o conceito de cada família, porque dependendo da situação que chega na minha questão, se eu sei qual é o fundamento da família, eu consigo resolver a minha questão. A primeira espécie de família, né, que nasceu nos primórdios foi a família matrimonial. Antes, né, a família só era formada pelo casamento. A família matrimonial não é que ela não esteja mais sendo utilizada, pelo contrário, ela ainda é muito utilizada. Ela foi a primeira formação conjugal, né? Mas veja, a família matrimonial é justamente aquela decorrente do casamento. O casamento, efetivamente, ele é um ato formal. Ele precisa cumprir procedimentos para que ele tenha a sua validade garantida. Durante muito tempo, né, a família matrimonial, ela foi sim fonte oficial da formação da família. E aí veio a Constituição Federal Cidadã de 88 e acabou dando possibilidades, né? Por isso que, lógico, os defensores do matrimônio, né, apontam como desestabilizador o relaxamento dos costumes, a possibilidade do divórcio. Mas isso, como eu falei, isso já está ultrapassado. Por quê? Porque a vida se forma por fenômenos sociais, as pessoas mudam e o direito ele precisa acompanhar, principalmente o direito de família. Outra espécie de família que a gente precisa efetivamente saber o conceito é a família informal. A família informal justamente é aquela em que não é proveniente do casamento formal, é proveniente, por exemplo, da união estável. A gente tem que ter muito cuidado com a questão de diferenciar concubinato de união estável. Quando eu for falar efetivamente de união estável, eu vou fazer um paralelo de diferença entre concubinato e união estável, que não é a mesma coisa, tá? E os direitos concernentes a eles também não. Mas são famílias que se formam não da forma tradicional do casamento e precisa ser albergada, precisa ser recepcionada pelo ordenamento jurídico. A próxima é a família homoafetiva, né? A família homoafetiva justamente é aquela que é decorrente da união de pessoas do mesmo sexo, que acabam convivendo, né? Se unem para a constituição de um vínculo familiar. Por muito tempo, a família homoafetiva ela não era uma família reconhecida. Hoje não, ela é reconhecida, o casamento através do provimento do CNJ foi garantido, a união estável é garantida, ou seja, todos os direitos e deveres do casamento para casais de sexo oposto também são para o mesmo sexo, sem qualquer tipo de discriminação, que é o correto. A próxima família que nós também precisamos saber o conceito é a família monoparental. A família monoparental é aquela em que você vai identificar um dos progenitores, né, o pai ou a mãe, com os seus filhos. Eu não tenho a figura, por exemplo,
do pai ou da mãe, ou do pai, da mãe ou da mãe. Não. Um só dos progenitores com a sua prole. A família monoparental, ela nasceu efetivamente de mudanças na quais eu comecei a ter uma velocidade maior de divórcios, né? A mulher, quando ela começa a se estabilizar e ela começa a saber efetivamente que ela tem direitos, né? Ela também tem deveres, mas ela também tem direitos, e esses direitos precisam ser assegurados. E um desses direitos, por exemplo, é justamente a produção independente. Eu querer ter um filho sem ter um parceiro, por exemplo. Então, esse fenômeno acabou criando essa espécie de família que é chamada família monoparental, que tem toda a proteção legal. Todas essas espécies de família que eu estou falando, aqui e aqui, eu acho que eu ainda vou falar, elas todas têm proteção legal. A próxima e quinta é a família anaparental. A família anaparental, o ponto fulcral dessa família, o elemento fulcral é a afetividade, que ela pode se caracterizar, né, pela inexistência, por exemplo, da figura dos pais, né? Ela se constitui basicamente da convivência entre parentes, com vínculos, por exemplo, de colateralidade, ou pessoas mesmos que não são parentes, né? Mas nessa família anaparental eu não tenho conotação sexual, tá? Eu não tenho a conotação sexual. Imaginem um tio morando com os seus sobrinhos, imaginem um irmão morando com outro irmão. Isso é família, isso precisa de proteção. Imagina, por exemplo, que eles constroem um determinado patrimônio juntos, né? Isso vai ser resolvido aonde? Nas varas de família. Então a gente tem que conhecer. Então a base, o elemento principal é a afetividade, sem qualquer conotação sexual. A próxima espécie de família é a família paralela. A família paralela justamente é aquela que afronta a monogamia. Amados, o nosso país, ele é um país monogâmico, tá? Ou seja, ele não admite a poligamia. Muito embora a gente saiba que pessoas acabam vivendo com outras, né, com várias outras pessoas, mas ainda não é recepcionado, porque o Brasil é um país monogâmico, né? Que ele é realizado, a família paralela, pelo vínculo matrimonial ou de união estável, né? O Código Civil, ele denomina concubinato justamente aquelas relações não eventuais existentes entre homens e mulheres impedidos para casar. Muito embora hoje a jurisprudência já determine que o concubinato seria amante. A união estável, eu posso ainda ter um vínculo matrimonial, mas eu já estou separado de fato desse meu casamento. E aí posso sim constituir uma união estável. Mas isso vamos deixar para se aprofundar quando eu for falar união estável. A família, outra formação e espécie de família, é a família eudemonista, que é justamente aquela também advinda do afeto, tá? Eudemonismo nada mais é do que um sistema moral que tem por fim a felicidade do homem, tá? Ou seja, afetividade. Imaginem, por exemplo, inclusive aqui no nosso estado, que muitas pessoas saem do interior e migram aqui para Belém, né, para a cidade, na qual elas chamam colegas para poder vir morar juntos. Isso seria uma possibilidade de família eudemonista. Eu não tenho vínculo consanguíneo, eu não tenho vínculo efetivamente de afinidade, não tenho vínculo civil, mas eu busco a felicidade, eu me agrupo com outras pessoas. Por que não considerar isso uma espécie de família? Por que não ter proteção legal, né? Imagine que eu compro um pet, né? Um cachorro, e aí passo a conviver. Como é que isso vai ser resolvido?
O que nós temos hoje de mais novo no ordenamento jurídico, no direito de família, é, por exemplo, partilhar guarda dos pets, né, que nós vamos ver em guarda. O custeio disso, alimentos para pagamento disso. Então, eu tenho que também observar a família eudemonista, né, que é a busca da felicidade. O centro é a afetividade. Muito bem. Isso é a primeira parte introdutória que vocês sabem que precisam saber para poder qualquer questão de direito de família, muitas vezes vocês conseguem resolver baseado nos princípios, nos conceitos. E aí vamos entrar agora efetivamente para os princípios que norteiam o direito de família. O primeiro princípio é o princípio da ratio do matrimônio ou da união estável, ou seja, o fundamento básico da vida conjugal e do companheirismo. É a afeição entre esses consortes, né? Que só poderá ser rompida através ou da separação judicial ou do casamento. Esse princípio, ele determina, por exemplo, que a formação familiar, ela se dá efetivamente pelo matrimônio ou pela união estável. Só que cuidado, casamento se dissolve pelo divórcio. Tá? Eu tenho ainda aí a separação judicial, eu preciso abordar ainda a separação judicial, muito embora eu tenha a emenda constitucional número 66, tirando qualquer tipo de prazo para se divorciar, ela ainda existe no ordenamento jurídico e nós vamos tratar dela. E na questão de união estável, que no seu conceito tradicional ainda é a união entre homem e mulher pública e duradoura com ânimo de constituir família, muito embora hoje a jurisprudência já determina que os casais homoafetivos também se constituem em união estável, né? É também base da formação familiar. Tá? O próximo princípio é o princípio da igualdade jurídica entre os cônjuges. Muito bem. Lá no embrião, na Constituição Federal de 88 e sacramentado no Código Civil de 2002, desapareceu o que nós chamamos pátrio poder ou poder marital. E aí ressurge o quê? Na verdade, brota o poder familiar. Acaba o pátrio poder e o advento do poder familiar. O que é efetivamente? Antes, quem ditava as regras familiares, quem determinava o que era melhor para a sua família, era o homem. Ele tinha supremacia de voz e de decisão perante a sua esposa e perante a sua prole. Com a queda do pátrio poder, ou também chamado poder marital, e o advento do poder familiar, homem e mulher estão no mesmo pé de igualdade. Todos os direitos e deveres advindos do casamento ou da união estável, eles são iguais entre homem e mulher. É por isso que, na mudança do Código de 1916 para 2002, nós nos deparamos com mulheres perdendo a guarda dos seus filhos, que antes nem se tratava, nem se falava. Homens pedindo alimentos para mulheres que também nunca se imaginou pedir. Por quê? Porque todos os direitos advindos do casamento, da união estável, ou seja, da comunhão de vida, elas são tratados de forma igualitária entre os consortes. Não há aquele que está acima ou que está abaixo. Todos estão no mesmo pé de igualdade. E quando eu trago essa igualdade, eu estou dizendo que eles estão sempre no mesmo parâmetro. E é uma rua de mão dupla. Se eu necessito de alimentos, se a mulher necessita, o homem também, né? E aí por diante, dentro de cada instituto, nós vamos observar. O próximo princípio é da igualdade jurídica entre os filhos.
Amados, não existe mais filhos legítimos e ilegítimos. Existem filhos nos quais foram reconhecidos ou não, tá? Isso por força da mudança do parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal, que justamente trouxe a igualdade da filiação. Não interessa se esse filho foi registrado ou reconhecido porque houve um casamento, ou mesmo que não houve um casamento, é filho e precisa ter tratamento igualitário. Vejam bem, seja inclusive por vínculo civil, ou seja, da adoção, também tem todos os direitos. Uma coisa que eu acabei de falar do princípio do advento do poder familiar, da igualdade entre os cônjuges, que eu quero ressaltar antes que eu prossiga, é a situação de que, caso haja divergência entre os cônjuges, quem vai decidir quem é? É o Poder Judiciário. Eu vou ter que me valer do Poder Judiciário justamente para que ele resolva, caso não haja entendimento entre cônjuges ou companheiros. E aí, nessa mesma esteira com relação ao princípio da igualdade jurídica dos filhos, o que acontece? Se há alguma divergência perante essa prole, o que vai acontecer? Também vamos decidir no Poder Judiciário. O que não pode ter é o seguinte: divergências entre os filhos, tá? Lógico que eu ainda tenho aquela distinção entre filhos adulterinos e incestuosos, ainda existe, Filhos incestuosos, que são aqueles filhos que nascem de pessoas que são totalmente impedidos para casar, que estão nos impedimentos dirimentes absolutos que nós vamos ver no casamento. O casamento é nulo, mas a prole, os direitos e deveres perante essa prole, mesmo sendo de uma filiação incestuosa, ela precisa permanecer, ela precisa ser assegurada, tá? O outro princípio é o princípio do pluralismo familiar, que nada mais é do que o reconhecimento da família em sua multiplicidade de formas, Casamento, união estável, família monoparental, inclusive o que nós temos de mais novo de formação de família, que é o poliamor. O poliamor nada mais é do que a desconstrução de qualquer conceito tradicional. A gente sabe, eu acabei de falar para vocês que no Brasil a regra é a monogamia, mas o poliamor é a relação, no mínimo, de mais de 2 pessoas, ou seja, no mínimo 3 pessoas ou mais, convivendo maritalmente, convivendo de forma a ter um pensamento de construir família. O grande problema é que o poliamor ele ainda não foi regulamentado no nosso ordenamento jurídico. Já teve alguns casamentos que foram feitos, mas o Ministério Público foi lá e anulou esses casamentos, justamente porque ainda não é permitido a poligamia, Eu só posso casar com uma pessoa de cada vez, tá? Isso é para frente, isso as pessoas elas estão vivendo, muito embora elas não estejam casando, Mas elas estão convivendo, elas estão formando patrimônio, e isso, o nosso direito, ele não vai poder fechar, trazer vendas por muito tempo, Assim como o reconhecimento do casamento entre casais homoafetivos, assim como a adoção, ela foi tratada pelo Poder Judiciário, depois vieram as normas, os provimentos para poder assegurar. Assim também cenas dos próximos capítulos relacionados ao poliamor também vão vir. Pela própria teoria da aparência, as pessoas estão vivendo, É só entrar numa internet e você ver a quantidade de pessoas falando sobre essa nova forma de família, tá? Só que ainda não temos nada regularizado. Nós ainda não temos nada assegurado para dizer vai ser tratado ou não. Tanto que o casamento que aconteceu se tornou nulo, tá? O Ministério Público não permitiu.
tá? E o próprio CNJ deu em cima para poder não ser assegurado, tá? Então não existe ainda nada efetivamente regulamentado. Nós vamos precisar do Poder Judiciário para o Poder Judiciário ir tutelando casos para a gente poder chegar num consenso. Isso num futuro breve, eu acredito. O próximo é o princípio da consagração do poder familiar, que na verdade está na mesma esteira da igualdade entre cônjuges, que a gente já acabou de estudar, ou seja, hoje homem e mulher no mesmo pé de igualdade em direitos e obrigações. Caso haja alguma divergência entre eles, poder judiciário. Eu acabo judicializando as questões de família. O próximo princípio também que a gente tem que saber é o princípio da liberdade. Ou seja, no âmbito familiar, eu tenho liberdade no meu planejamento familiar, na formação da minha comunhão de vida, no modelo de educação a ser adotado pelos pais, muito embora, né, a partir da educação básica fundamental, eu não posso deixar o meu filho fora de uma escola, mas eu tenho liberdade de escolha onde vai ser a escola dele, né, e inclusive no princípio da liberdade, eu tenho liberdade para escolher o regime de bens que eu quero que vai ser gerido no meu casamento, tá, que nós vamos ver como é que ele é feito. O próximo princípio é o princípio do respeito à dignidade humana. Óbvio, tá? O princípio da dignidade humana, que eu comecei falando dele na nossa aula, que está encartado na Constituição Federal, ele é primaz. Por quê? Porque não basta eu ter, no momento das minhas questões de direito de família, não basta só eu ter dispositivos legais. Eu tenho que observar o que é melhor para aquela família. Lógico, eu não posso sair do regramento, mas eu tenho que observar o que efetivamente vai ser tratado por cada família, sempre observando o melhor interesse do menor, certo? Em todas as questões familiares, eu tenho sim que observar qual é o melhor interesse do menor, tá? Sempre pautado na dignidade da pessoa humana. Óbvio, fenômenos vão acontecendo e o direito não pode botar vendas e se fechar para esses fenômenos. O próximo princípio é o princípio da proteção integral à criança, adolescente e idoso, que está encartado no 227 da Constituição Federal, justamente porque as pessoas, esses grupos, né, que são considerados grupos mais vulneráveis, eles precisam de proteção. Né? A família ela precisa de proteção? Sim, a família precisa de proteção, mas esses grupos que são vulneráveis, eles precisam. Por isso que possui leis específicas que são tratadas, e aí no direito de família a gente tem que manusear. O próximo princípio é o princípio da proibição do retrocesso social. Isso é um princípio que vem dos direitos humanos, né? Que é o grande princípio da proibição de retrocesso. Ou seja, da feita em que o direito de família ele vai buscando direitos, eu vou alargando esses direitos, eu não posso voltar atrás e dizer agora eles não vão ser assegurados. Vamos dar um exemplo? Imaginem que lá na Constituição Federal de 88 eu dou a possibilidade do reconhecimento da união estável. Até porque no Código Civil de 2002 claramente foi o Código Civil da União Estável. Ele já falou, muito embora ele já tenha nascido desatualizado, porque ele não tutelou a união estável entre casais homoafetivos, eu tive que ir para a jurisprudência. Mas imaginem, o que é essa proibição do retrocesso social? Que chegue agora uma norma e diga, opa, não é mais reconhecida a união estável. Então não pode. O direito de família, assim como o direito em geral, né, pelo próprio princípio da proibição de retrocesso vindo dos direitos humanos, ele anda para frente. Da feita que eu vou adquirindo direitos, eu tenho que andar e adquirir cada vez mais. Eu não posso voltar, certo? Amados, esses são os principais conceitos e princípios que vocês precisam para manusear qualquer questão do direito de família. Ou seja, vocês tendo esses conceitos de forma ampla, agora vamos ver cada princípio pontualmente, porque fica fácil.
Ou seja, muitas questões vocês vão conseguir resolver sabendo desses princípios e manuseando esses princípios, tá? E conceitos também. Muito bem, agora nós vamos falar de casamento. Se um conceito de casamento eu posso trazer, é o vínculo jurídico entre homem e mulher que visa o auxílio material e espiritual, de modo que haja a constituição de uma família. Amados, esse é um conceito tradicional, ainda que você coloca o casamento para pessoas de sexo oposto. Mas a gente sabe que pessoas do mesmo sexo também têm direito ao casamento e toda a proteção legal que do casamento vai advir. Não só a proteção, direitos e deveres. Então, esses conceitos tradicionais, vocês têm que mitigar observando as normas que principalmente vieram de jurisprudências que acabam basilando os entendimentos. Então, os casais também homoafetivos têm todo o direito advindo do casamento. Qual é a finalidade do casamento? Primeiro, a formação da família matrimonial, que está previsto no artigo 1513 do Código Civil, a faculdade de geração e criação dos filhos, né? Principalmente a questão, lembrem da igualdade entre os filhos, que está previsto. A igualdade está no parágrafo 6º, mas a faculdade de geração e criação dos filhos está no parágrafo 7º do 226, até porque se eu quiser casar e não ter filhos, é uma prerrogativa minha, eu posso. A legalização das relações sexuais entre os cônjuges, é tão engraçado isso, porque veja, se você for para a literatura tradicional, você ainda vai ver como um dos pressupostos do casamento e finalidade é regularizar as relações sexuais. Tanto que a falta de potência pode ensejar a anulabilidade do casamento, ou seja, a incapacidade de manter relações sexuais. Então ainda está encartado no nosso ordenamento jurídico. Isso é causa, inclusive, a falta de potência de anulação do casamento. Se atentem isso, tá? Prestação de auxílio mútuo entre os cônjuges e estabelecimento ou não de deveres patrimoniais. Por que estabelecimento ou não, né, de deveres patrimoniais? Porque vai depender assistência independente do regime de bens, ou seja, prestação de alimentos. Mas o estabelecimento ou não de deveres, porque vai depender do regime de bens em que eu vou escolher. Imagine que eu escolho um regime de bens que não vai ter comunicação nenhuma do patrimônio antes e depois do casamento. Então eu não tenho que falar de direitos e deveres, tá? A priori, porque se eu for lá para o direito sucessório, nós já temos as nossas aulas, vocês sabem que no tripé do artigo 1829, no inciso 3º, se eu não tiver descendentes nem ascendentes, vai tudo para o cônjuge, independente do regime de bens, tá? Então isso a priori no direito de família. A próxima finalidade é a educação dos filhos. Eu tenho que educar, eu tenho direitos e deveres perante a minha prole, que está no 1634 e no 22 do ECA. A gente tem que ter muito cuidado com esse manuseio, porque sim, eu sou responsável pela minha prole. Eu sou responsável na manutenção, na assistência, inclusive na possibilidade, de reparação civil por abandono material, por um abandono afetivo. Então, tudo isso tem que ser tratado, até porque, dependendo do meu ato, eu posso perder o poder familiar ou não dessa minha filiação. Karine, um exemplo de perda, abuso sexual, né? Pais que acabam abusando sexualmente dos seus filhos e que vão ter, sim, a perda do poder familiar. Próxima é a atribuição do nome ao cônjuge, que está previsto no parágrafo 1º do artigo 1565 do Código Civil. Ou seja, no casamento, eu também tenho que escolher se eu vou aderir ao nome, ao sobrenome do meu marido, ele aderir ao meu sobrenome, né? Se a gente vai poder trocar os sobrenomes entre si, ou se eu não vou querer, porque é prerrogativa eu não querer aderir. Então, quer dizer, no casamento, uma das finalidades também é eu atribuir o nome, eu saber exatamente
se vai mudar ou não, se eu vou acrescer ou não o sobrenome do meu cônjuge ou ele o meu. Até porque, pelo princípio do poder familiar que nós já falamos tanto, ele também pode aderir ao meu sobrenome. Tratando depois das finalidades, a gente vai para as características e os princípios, né? Que são justamente basilares do casamento. A liberdade da escolha do nubente. Amados, eu tenho que ser livre no casamento para escolher com quem eu quero casar. Porque qualquer cerceamento do meu direito, eu posso anular. É vício de consentimento. Lembrem, dolo, coação, estado de perigo, simulação, fraude contra credores. Ou seja, todos esses vícios de consentimento tornam o negócio jurídico, o ato jurídico, ou nulo ou anulável. E no caso, especificamente, já falando, já adiantando nas nossas aulas, somente a simulação torna nulo o ato, o resto tudo anulável. Então, eu tenho que ter liberdade na escolha do meu nubente. Eu não posso me comprometer ou casar com quem eu não queira, porque senão eu posso sim provar que houve um vício de consentimento e eu posso anular esse meu casamento. O próximo, característica e princípios, é a solenidade do ato nupcial. O casamento é formalidade, eu tenho que cumprir atos, e esses atos, se eu não cumpro, ele também pode vir a anular esse casamento, desde, por exemplo, da autoridade que vai celebrar esse meu casamento. Se ele tem, que eu tenho que ter, por exemplo, 2 testemunhas, que na hora da celebração as portas precisam estar abertas. Então, tudo isso eu preciso observar para que não gere anulabilidade do meu casamento. A próxima é a existência de leis de ordem pública. Quando a gente fala do direito de família, a gente está tratando de ordens públicas, de ordem cogente, né? Tanto que a maioria desses direitos são direitos indisponíveis, tá? Ou seja, são intransacionáveis e eles precisam ser assegurados. Por quê? Para harmonizar as relações familiares. A próxima é a união permanente, ou seja, a durabilidade. Eu não tenho no casamento, por exemplo, prazo determinado. Eu caso, eu não posso colocar na minha certidão de casamento um prazo. Eu quero me manter casado somente por 1 ano ou somente por 5 anos. Não existe. A regra é a durabilidade. Ou seja, se eu quero dissolver, eu vou para outro instituto do direito de família, que é o divórcio, e aí faço a ruptura, tá? Mas ele não tem prazo determinado no meu casamento. E aí tem a união exclusiva, ou seja, a monogamia, isso é a regra, e a fidelidade, muito embora o adultério já tenha saído do ordenamento jurídico, mas isso ainda está encartado, a questão da fidelidade. E o que a gente observa na prática é que, inclusive, trazer a responsabilidade civil para dentro do direito de família para poder coibir esses abusos, né? Porque, veja bem, muitas matérias indenizatórias que são trazidas para serem tratadas dentro do direito de família, eu trago da responsabilidade civil lá do direito civil efetivamente. Eu não tenho no livro do direito de família um tópico específico para a responsabilidade civil no direito de família. Então, eu trago a responsabilidade civil geral para ser aplicada. Então, muitas pessoas, inclusive, estão manuseando reparação civil em razão da falta de fidelidade, já até porque o adultério saiu do ordenamento jurídico, tá? E a comunhão indivisa, né, que está prevista no 1511. Muito bem, quando se fala de casamento, existe um instituto chamado esponsais ou promessa de casamento. Quem são os esponsais? Amados, são os noivos. Ou seja, é um instituto que antecede o casamento, o noivado. E o que eu preciso saber sobre esponsais ou promessa de casamento, ou mesmo vulgo noivado, né? O casamento, ele é precedido em regra, não é efetivamente uma regra
fechada, mas as pessoas geralmente ficam noivos, né? Que são os esponsais ou promessa recíproca, que fazem um homem ou mulher, ou mesmo casais do mesmo sexo, tá? Que futuramente vão casar. Seria um compromisso de casamento entre pessoas desimpedidas. A grande maioria, ela afirma que essa promessa ela não cria nenhum tipo de vínculo entre os noivos e a sua família, tá? Tendo apenas o condão, por exemplo, de arrecadar uma responsabilidade extracontratual, gerando a possibilidade de indenização pela ruptura indevida, tá? Mas isso eu preciso cumprir algumas regras. Exemplo, para que gere possibilidade de indenização, eu tenho que essa liberdade, esse noivado, ele não tenha sido prometido pelos pais das pessoas. Não, essa promessa ela tem que ser feita entre os esponsais, livremente, sem nenhum tipo de vício, para que ele produza os efeitos. Imagina que durante o noivado eu já começo a gerar o quê? Algum gasto, algum patrimônio. Muitas pessoas compram imóveis durante o noivado, fazem enxovais caríssimos. Então essa ruptura que traga danos, ela pode gerar indenização? Pode. A ruptura pode, como a devolução dos presentes, a devolução das fotos, uma indenização, mas aí eu vou para a responsabilidade civil. E lembrem, o Código Civil, a regra é a responsabilidade subjetiva, tá? Que nós vamos tratar na aula de responsabilidade civil, tá? A obrigação de reparação, no caso, né? Essa regra tá no artigo 186 do Código Civil, tá bom? Bora lá, quais são os requisitos que precisam? Que a promessa do casamento ela tenha sido feita livremente pelos nubentes e não pelos pais, tá? Que tenha havido a recusa do cumprimento da promessa esponsalística por parte dos noivos e não dos pais. Isso tem que estar claro, isso não pode ser de forma presumida, clara, o não cerceamento desse direito, tá? Que haja, por exemplo, ausência de motivo justo para essa ruptura, tá? E a culpa e responsabilidade. Veja bem, eu tenho que ter um dano, tá? Lembre que eu estou na regra da responsabilidade civil, então eu tenho que provar um dano, né? E o nexo causal em si. E a existência do dano, né? Quer seja ele advindo da repercussão psicológica, dano moral, tá? Ou pecuniária, né? Dano material. Enfim, essas regras precisam ser cumpridas para que haja a possibilidade de reparação civil. Existe espécies de casamento? Sim, existe espécies de casamento. A primeira e mais alicerçada é o casamento civil, tá? Nós vamos ver todas as espécies, mas vamos começar pelo casamento civil e o casamento religioso. O casamento religioso ele tem validade civil, conforme estabelecido no 1515 do Código Civil, desde que ele seja registrado. Ou seja, eu vou perante a minha autoridade religiosa, tá? Caso, e levo para que ele seja validado, tá? O prazo ele começa efetivamente a partir do casamento, tá? Eu posso fazer a habilitação antes do casamento religioso ou depois do casamento. Muitas vezes, no casamento religioso, você tem a autoridade, o cartório manda, né, naquele momento para poder logo assinar o livro. E aí é porque eu fiz a habilitação antes. Se eu fizer depois, ou seja, o registro civil do casamento religioso, ele deverá ser promovido dentro do prazo de 90 dias da realização. Ou seja, eu torno o casamento religioso, tá? Com efeitos civis, se da data da minha celebração do casamento religioso, 90 dias daquela data, eu vou lá e faço o meu registro, faço a minha habilitação. Karine, e se por acaso eu não fizer nesse prazo e nunca fizer, eu não estou com casamento civil, só vai ser religioso e os efeitos
vai ser o de uma união estável. Eu não posso ser considerada casada, tá? Ah, mas eu sou solteiro, eu sou divorciado. Eu posso, por exemplo, vir a me habilitar? Lógico. Faça a habilitação normal do casamento, que aí todos os direitos você vai casar civilmente, vai ter todos os direitos. Esse período vai servir como prova? Vai servir como prova, principalmente se nesse período vocês constituíram patrimônio. Mas, efetivamente, se eu não registrei, se eu não fiz a habilitação antes ou 90 dias depois a data da minha celebração, infelizmente, eu não vou estar casada civilmente, tá? Para que haja a realização do casamento, os cônjuges eles devem ser maiores de 18 anos, todavia, né, o homem e a mulher com 16 anos, a partir de 16 anos, eles podem casar, né, desde que eles sejam autorizados por ambos os pais ou representantes legais, tá, até que atinja a maioridade. Amados, hoje no Brasil não é permitido o casamento infantil, e hipótese nenhuma, ou seja, abaixo de 16 anos não pode casar, tá bom? Outra espécie de casamento também é o casamento por procuração, ou seja, eu passo uma procuração pública para que no momento da celebração alguém vá me representar, pode ser mulher, pode ser homem, independentemente, eu faço essa procuração e no momento do casamento alguém vai me representar, o meu procurador. O casamento por procuração justamente é o casamento na qual eu faço quando eu não posso estar na hora da celebração do meu casamento, tá? Existe também, por exemplo, o casamento consular, na qual eu faço lá no consulado, né? O casamento consular, eu tenho que partir da premissa de que depois que eu chego no Brasil, eu tenho que fazer esse registro, tá? Eu faço perante a autoridade consular, lá no país estrangeiro onde eu estiver, e aí eu trago para poder ser validado aqui no Brasil. Eu preciso validar? Sim, eu preciso que ele seja ratificado aqui no Brasil. Tem também o casamento nunculpativo, que são as pessoas que estão, por exemplo, convalidando, né? Estão doentes. E aí, observem, eu vou efetivamente chamar 6 testemunhas que depois vão ter que ir até o Poder Judiciário para poder validar, tá? Dizer que efetivamente as pessoas não podiam passar pela celebração, tá? Do casamento, não podiam passar pela habilitação do casamento para poder depois confirmar que era uma vontade não cerceada delas, né? Eu tenho também o casamento putativo, que é aquele casamento por erro, tá? Ou seja, as pessoas foram enganadas e que vão acabar gerando o quê? Nulidade, amados. Observe uma coisa, imaginem que eu tenho que a minha autoridade, ela ser competente, tem que ser um juiz de paz, né? Eu não posso ser, por exemplo, casado, né? Para poder, e aí eu acabo enganando a outra. Muito bem, nós vamos interromper aqui e vamos começar na aula que vem continuando sobre casamento. Um forte abraço.